Eu quero ler com vocês o texto que é o texto básico desse nosso encontro aqui, que está em Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 15. Êxodo 33 e 15. Diz assim: Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Eu vou hoje trabalhar com os irmãos o dia todo, em 3 períodos, um tema, uma trajetória com Deus baseada em Êxodo, no livro do Êxodo. Então, para fins didáticos, eu dividi a minha fala aqui em 3 partes. Vou falar um pouquinho do livro de Êxodo agora, aí vamos para o almoço. Depois do almoço, nós vamos falar a segunda parte e no final falaremos aí a última parte do livro do Êxodo, pegando aqui de Êxodo 33 em diante. Então, nós vamos fazer daqui uma análise do livro de Êxodo. E nós vamos começar falando sobre o nome do livro. O nome do livro, Êxodo. Na Bíblia hebraica, os nomes dos livros eram dados de acordo com as primeiras palavras do livro. Por isso, na Bíblia hebraica, o nome do livro Êxodo não é Êxodo, e sim Livro dos Nomes. Você pode abrir aí Êxodo 1:1, por gentileza? E em Êxodo 1:1, a primeira expressão que aparece é Livro dos Nomes, ou estes são os nomes. Vejam aí, Êxodo 1:1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. E vem uma lista de nomes. Então, na Bíblia hebraica, o nome do livro era dado de acordo com a primeira expressão do livro. Logo, na Bíblia hebraica, o livro do Êxodo se chama o livro dos nomes. Porque a primeira expressão que aparece em Êxodo é: estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, cada um entrou com a sua casa. A Bíblia hebraica, ela chama Tanakh, ou Tanashi. E Tanakh, ou Tanashi, é um acróstico. E esse acróstico, ele é a soma de 3 partes da Bíblia hebraica. A Torá, que é a lei, o Nevim, que são os profetas anteriores, e os Ketuvins, que são profetas posteriores. São os mesmos 39 livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia, só que lá na Bíblia hebraica, esses 39 livros estão organizados em 24 livros. Na nossa Bíblia, o Antigo Testamento está dividido em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Na Bíblia hebraica está dividido em 3 partes só: lei, profetas anteriores e profetas posteriores, que aí é chamado de Tanakh ou Tanashi. E a Tanakh dos judeus, ela existe até hoje. Alguém diz assim: a Bíblia hebraica é a Torá. Não, a Torá é uma parte da Bíblia hebraica. Porque seria como se você dissesse assim: a Bíblia cristã é o Pentateuco. Não, o Pentateuco é uma parte da nossa Bíblia. Então, a Torá é uma parte da Bíblia hebraica. E o livro do Êxodo está dentro na Bíblia hebraica, da parte da lei, está dentro da Torá. E até hoje existe a Tanakh. Se você quiser comprar uma Tanakh judaica, você pode, uma Bíblia hebraica, em hebraico, que vai trazer 24 livros divididos em 3 partes. Só que quando foi no 3º século antes de Cristo, surgiu no Egito um rei
chamado Ptolomeu. E o Ptolomeu, ele tinha herdado uma parte do império de César. E, aliás, de Alexandre o Grande. E o Ptolomeu, herdeiro de uma parte do império de Alexandre o Grande, do império grego, ele quis fazer uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. Ele quis traduzir a Taná para o grego. Aí ele chamou 72 anciãos judeus, rabinos, mestres na lei, e pediu para que eles trabalhassem em uma tradução do hebraico, da Bíblia hebraica e da Bíblia dos judeus em hebraico para o grego. E essa tradução recebeu um nome, e o nome é Septuaginta. O que significa essa palavra Septuaginta? É uma palavra que significa versão dos 70 ou 70. Por quê? Porque foram 72 anciãos judeus, rabinos, escribas, mestres da lei, que traduziram a Taná judaica do hebraico para o grego. E quando houve essa tradução, eles reclassificaram e renomearam os livros da Bíblia. Daí o livro do Êxodo, que se chamava como na Bíblia hebraica? Livro dos Nomes, ganhou um outro nome. Qual foi o nome do livro do Êxodo? Êxodo. E Êxodo quer dizer o quê? Êxodo é uma palavra grega que quer dizer o quê? Quer dizer saída. Então, a partir do 3º século antes de Cristo, nós temos o surgimento do nome do livro de Êxodo como Êxodo. Tem um livro do Philip Yancey chamado A Bíblia que Jesus lia. Qual era a Bíblia que Jesus lia? Era a Septuaginta, porque a Septuaginta era a Bíblia que todo mundo tinha naquela época. Por exemplo, aqui nós temos muitos irmãos, e nós temos muitas Bíblias aqui agora. Eu digo Bíblias impressas aí. Mas eu tenho certeza que talvez 80, 90% das Bíblias, se eu for aí em cada banco e pegar a sua Bíblia para dar uma olhada, 80% ou 90% dessas Bíblias serão de João Ferreira de Almeida. Então, se alguém perguntar qual é a Bíblia que a Assembleia de Deus Missão Internacional no Novo Horizonte lê, é João Ferreira de Almeida. Provavelmente a ARC, Almeida Revista Corrigida, ou no máximo a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Alguns jovens leem a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Bíblia King James, mas em regra nós lemos aqui no Brasil, principalmente nós pentecostais, lemos a João Ferreira de Almeida. Aliás, tem um irmão que eu conheci que ele é tão conservador que ele diz que a única Bíblia que presta em língua portuguesa é a João Ferreira de Almeida, que é onde Deus fala de verdade. Ele já abriu várias Bíblias e falou, Deus não falou aqui. Agora quando ele abre a João Ferreira de Almeida, falou, tá vendo como é melhor? Né? Deus fala. Então, é a Bíblia que a gente lê. E qual é a Bíblia que Jesus lia? A Bíblia que Jesus lia, segundo o Philip Yancey, é a Septuaginta. Então, Jesus já pegou para ler o livro do Êxodo com esse nome. O nome do livro era Êxodo, que quer dizer saída. Amém? E esse livro, ele foi escrito. E ele foi escrito por quem? Ele foi escrito por Moisés. Moisés é o autor do livro do Êxodo. E parece que isso é uma coisa tácita, uma coisa assim, presumida, uma coisa que todo mundo aceita. Mas a gente precisa sempre aprender a argumentar sobre o que dizemos. Então, Moisés é o autor do livro de Êxodo. E há um argumento escriturístico, há um argumento interno, ou seja, há um argumento no próprio livro do Êxodo de que Moisés é o autor do livro. E qual é esse argumento? É que no livro do Êxodo, o nome Moisés, sendo aquele para quem Deus está falando, para falar ao povo, Deus está determinando que escreva ao povo, aparece mais de 40 vezes.
No livro do Êxodo, o nome Moisés aparece mais de 40 vezes. Então mostra que Deus permitiu que houvesse um argumento interno da autoria do livro do Êxodo. Mas nós temos um versículo que deixa claro isso, só que não está no livro do Êxodo, está no livro de Números. E eu quero ler com vocês, Números 33:2. Esse texto aqui mostra o próprio texto de Números confirmando a autoria do livro do Êxodo como sendo a autoria de Moisés. Olha o que diz Números 33:2. Porque, diz assim, e escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Esse texto fala que escreveu Moisés o Êxodo. Essa palavra saída que aparece aí é a palavra Êxodo. Moisés escreveu a respeito da saída. E não só a respeito da saída, ele escreveu também a respeito da jornada. O texto fala aí que ele escreve sobre a sua saída e sobre as suas jornadas. Moisés escreve. E ele não escreve porque ele achou de escrever. Ele escreve porque Deus mandou ele escrever. O texto está falando aqui segundo o mandado de Deus. O que é mandado de Deus? É a determinação, é a imposição, é a exigência de Deus. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, escreva isso para que um dia isso seja ensinado. Escreva para que isso seja um dia lido, para que isso seja meditado, para que isso seja estudado. Escreva para que isso fique como testemunho para gerações futuras. Um dia, Moisés está vivendo em 1500 a.C. Um dia, Moisés, daqui 3.500 anos, lá em Carapicuíba, lá no bairro Novo Horizonte, lá na Assembleia de Deus, Missão Internacional, num sábado de 9 de julho, chuvoso e frio, um grupo, aliás, um sábado não, numa terça-feira, 9 de julho, num dia que os irmãos estarão reunidos, alguém vai falar: foi escrito porque Deus mandou escrever. A palavra de Deus, Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus, estas permanecem para todo sempre. Nós não estamos lendo a mensagem que foi postada na rede social desta manhã. Nós não estamos lendo a última mensagem do grupo de WhatsApp. Nós estamos lendo um livro aqui, milenário. Nós estamos lendo aqui um livro de 3.500 anos, mas que Deus tem sustentado firme. Então, o que está aqui foi algo que Deus mandou escrever. Então aqui Deus vai mandar Moisés escrever, e Moisés é o autor do livro do Êxodo. Qual é a data da composição do livro? A data da composição do livro é um terceiro item importante. Qual é a data da composição? É difícil estabelecer a data, mas o que a maioria dos teólogos admitem é que a data é mais ou menos de 1500 a.C., mais ou menos. Então o certo é dizer o 14º ou 15º século antes de Cristo. Essa é a data da composição do livro e essa é a data da composição do evento, aliás, do Êxodo. E por que é difícil? Por que a gente não pode cravar? Porque é difícil datar o Êxodo. Quando é que o Êxodo aconteceu? Eu vou apresentar aqui rapidinho algumas dificuldades. Uma dificuldade é porque quando a Bíblia fala do Faraó e fala que Deus libertou o seu povo da mão de Faraó, a Bíblia não fala do Faraó específico. E o que a gente aprende quanto ao termo, quanto ao pronome de tratamento Faraó? Faraó não é um nome próprio. Faraó não é um substantivo próprio. Faraó é um pronome de tratamento. E o que quer dizer Faraó? Faraó quer dizer rei. Então a Bíblia não fala do Faraó fulano de tal, ela só fala Faraó.
E quem é o faraó? Se a gente for lá na cultura egípcia estudar o faraó, nós temos milhões de faraós lá, milhares de faraós. Então qual era o faraó? Essa é a grande dificuldade. Eu, por exemplo, tinha um cachorro, saudosa memória, chamado Faraó. Nós ganhamos esse cachorro numa situação muito interessante. E aí quando chegou em casa, qual vai ser o nome? Eu falei, o nome dele vai ser Faraó, né? E nós colocamos o nome dele de Faraó. E ele morreu recentemente, ficou com a minha sogra, que nós mudamos. Aí ele viveu com a minha sogra uns 4, 5 anos, mas recentemente Faraó morreu lá em casa. É complicado, mas é verdade, né? O Faraó faleceu lá. Então, o nome Faraó, ele é, na verdade, um pronome de tratamento. Ele quer dizer rei. Igual o nome Herodes. Herodes, num primeiro momento, é um nome próprio, mas depois se torna um rei. O título, né? Um pronome. E aí nós temos, sabe o quê? Uma situação interessante, que nós temos 8 Herodes na Bíblia. 8 Herodes na Bíblia. 8 Herodes. Qual é o Herodes? 8 Herodes. Né? Nós temos um lá chamado Tetrarca. Por que ele é o Tetrarca? Porque ele é o 4º rei. Ele é o 4º da linhagem dos faraós. Entendeu? Então nós temos, faraós, dos Herodes, né? Por exemplo, nos tempos mais recentes, nós temos lá os czares da Rússia. Na Rússia nós tivemos os czares. E os czares russos também eles são um título. O czar é um título. Czar russo é um governante, czar russo é um senhor. Então esse czar quer dizer ali um título. Então aqui nós temos essa dificuldade. Uma outra dificuldade é que alguns apontam que o faraó do tempo do Êxodo seria o Ramsés. Mas qual dos Ramsés? Porque se você fizer uma pesquisa aí, quantos faraós Ramsés existiram, você vai ver que você vai encontrar 3 ou 4. E aí nós temos um argumento bíblico de que pode ser o Ramsés. Abram aí, por gentileza, Êxodo 1:11. Em Êxodo 1:11, fala aqui que os judeus foram obrigados a construir uma cidade armazém, aliás, 2 cidades armazéns. E uma delas se chamou Ramsés. Olha aí. Por isso, colocaram feitores sobre os judeus, para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades armazéns. Quais os nomes das cidades? Pitom e Ramsés. E quando você diz, bom, Ramsés, qual é o faraó Ramsés? Nós temos 3 ou 4 Ramsés. Então é difícil dizer. O primeiro Ramsés, ele data ali mais ou menos de 1400, 1450, né? Que daria mais ou menos a data ali do 15º século. Mas o último Ramsés já vai tratar lá mais ou menos 1200. Então eram 4 Ramsés, entende? Que governaram ali durante alguns anos. Então esses Ramsés, eles aparecem na Bíblia. Agora, qual desses Ramsés? Qual que é o Ramsés que foi o faraó, né? Qual que é? Então não dá para a gente saber, por isso é difícil. Eu gosto muito de ser honesto com a Bíblia. A Bíblia, ela não é invalidada por estas coisas. Estas coisas são interessantes para a nossa mente, para a nossa cultura, para o nosso crescimento intelectual, mas espiritualmente essas coisas são irrelevantes, porque não importa se foi no Ramsés 1, 2, 3 ou 4. Ele viu a mão poderosa de Deus e ele conheceu o Deus único e verdadeiro. Então é interessante. Uma outra questão digna também de registro é que no próprio texto de Êxodo nós vemos pelo menos dois faraós. O primeiro faraó é o faraó que oprimia os hebreus, porque a Bíblia diz que José morreu e surgiu um faraó que não conhecia a Deus, lembra disso? E ele começa a impor cargas para os hebreus, que estão lá no Egito sofrendo com as cargas. Quais são as cargas? Trabalhos forçados, fazer tijolos. Vocês viram aqui que os judeus foram forçados, obrigados e oprimidos a construir 2 cidades. Quer dizer, trabalhar forçado, trabalhar como escravos, ser explorados, alijados, aproveitados, abusados
Os judeus estavam ali nessa condição. E naquela condição, nós temos um faraó que oprime os hebreus. Obrigado, viu? E oprime os hebreus por bastante tempo. Quantos anos de opressão? Pelo menos 130 anos de opressão, 120 anos de opressão. Então nós temos aqui um faraó que é o que oprime. Vamos ler aí, por favor. Êxodo 1:8. É o faraó opressor esse daí. É o faraó que não conhece o José e que não conhece a obra de Deus através de José e que não conhece as coisas que o José fez. E esse faraó vai começar um processo de perseguição contra os judeus, um processo de injúria contra os judeus, um processo de escravização dos judeus, um processo de exploração dos judeus, até que esse processo vá tomando outras medidas e chega na condição lá, na situação de matar os hebreus. Aí começam matando primeiro os hebreus meninos, depois eles vão começar a tratar também com as meninas, e os judeus vão ficar ali numa opressão terrível. Então olha aí, o faraó que oprimia está em 1:8 de Êxodo, diz assim: e levantou-se um novo rei, seria o faraó, certo? Sobre o Egito, que ele não conhecera a José. Então ele surge ali no capítulo 1, versículo 8, esse rei. Como é que é o nome dele? Pode ser o Ramsés I, mas esse rei aqui, esse faraó, ele vai oprimir Israel, ele vai oprimir os hebreus, ele vai apunhalar os hebreus, e isso vai durar mais ou menos uns 130 anos de perseguição, de morte, de sofrimento. Quando Deus chama Moisés, Deus fala assim: eu vi o sofrimento do meu povo. Deus reconheceu que o povo sofria. Porque tem hora que a gente clama a Deus e que só nós reconhecemos o nosso sofrimento, e Deus fala: não é sofrimento ainda. Tem hora que a gente chora e Deus diz assim: é lágrima de crocodilo. Tem hora que a gente clama e Deus diz assim: está clamando de barriga cheia. Mas tem hora que o sofrimento, a dor é real. E quando Deus chamou Moisés, Deus estava conversando com Moisés, sem o povo estar sabendo. E Deus falou: eu tenho escutado o clamor do meu povo, eu tenho visto as lágrimas do meu povo, eu tenho ouvido o choro do meu povo, e eu reconheço que eles estão sofrendo, estão fazendo mal para eles. Quando a gente sofre de verdade, Deus vê, Deus ouve, Deus enxerga. E Deus intervém de forma poderosa e maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Tem uma hora que a nossa dor que está nos afetando, ela transcende o céu atmosférico, o céu cósmico, ela invade a sala de Deus e ela chega no coração de Deus. E Deus então sente por nós misericórdia, porque misericórdia quer dizer sentir a miséria do outro no coração. Nem todas as misérias humanas atingem o coração de Deus, porque tem coisas que são juízos de Deus, mas tem misérias que são provocadas por injustiças. E aí então essas misérias ofendem Deus, e Deus se levanta, e Deus manifesta, trazendo salvação e trazendo solução. Glória a Deus. Então esse faraó vai oprimir. E aí, no meio daquela situação, Moisés vai surgir. Moisés vai atingir 40 anos. Depois de 40 anos ele vai para Midian. Quando Moisés está com 80 anos, o Moisés vai ser chamado. E na hora que Deus vai chamá-lo, Deus vai dizer para ele uma coisa a respeito de todos aqueles que conviveram com Moisés. 40 anos depois, Deus dá um relatório de como estão aqueles que conviveram com Moisés, inclusive o faraó opressor. Olha o que diz, Êxodo 4,19. Esse faraó que oprimia não é o mesmo faraó que experimentou o êxodo, ou seja, não é o faraó da libertação. Por quê? Quando Deus chama Moisés para resgatar o povo, Deus diz para ele, olha o que Deus diz, Êxodo 4,19. Disse também o Senhor a Moisés quando ele estava em Midian. Moisés estava lá em Midian, certo? E Deus vai lá chamá-lo. Volta para o Egito, Moisés. Por quê? O que está escrito aí? Todos os que buscavam a tua alma morreram. Isso quer dizer que o primeiro faraó, que é o faraó que foi opressor, o faraó que imprimiu opressão num primeiro momento e que criou Moisés e que foi conhecido de Moisés, depois passou a odiar Moisés e queria matar Moisés por causa da morte do egípcio, esse faraó morre.
e aí um outro faraó vai surgir. E esse outro faraó é o faraó que vai experimentar o êxodo, vai experimentar a saída, vai vivenciar a saída. Há silêncio na história também. Uma outra dificuldade sobre a datação do êxodo é que há silêncio na história egípcia sobre os hebreus como escravos no Egito. Não há registro extra-bíblico dos egípcios que os hebreus estiveram lá cativos, não há registro. Se você for lá, por exemplo, no Museu do Cairo, um dia você tendo a oportunidade, vá ao Museu do Cairo. Você vai andar pelo Museu do Cairo todo lá, e você não vai encontrar um registro de um material feito pelos egípcios, de que um dia os judeus estiveram cativos no Egito. E mais, você nunca vai encontrar em material egípcio que os deuses egípcios foram envergonhados pelo único e verdadeiro Deus. E 3, você nunca vai encontrar entre os egípcios um conteúdo de que Deus libertou com mão forte o seu povo. Isso aí é uma coisa que Deus reservou para os judeus. Deus reservou para o seu povo, né? Há silêncio na história sobre os hebreus escravos no Egito. Não há registro extra-bíblico, mas há um registro lá no meio dos judeus, dos egípcios, de um povo semita chamado Ixus. E estes Ixus teriam vivido ali em 1550. E sabe o que é que os egípcios escreveram sobre esses Ixus? Que eles que foram expulsos pelos egípcios. Os Ixus teriam sido expulsos pelos egípcios. É o que está no registro lá dos egípcios. Eu coloquei uma frase aqui que diz o seguinte: a história não é o recontar dos fatos, mas o recontar dos fatos na visão de quem está contando. Esse é o papo dos egípcios. Essa é a história dos egípcios. E quando a gente faz a história, a gente pode cometer o erro de manipular a história, de esconder a história, de ocultar o que verdadeiramente aconteceu, sobretudo das nossas derrotas. A gente gosta de contar que é vitorioso, a gente gosta de contar que ganhou todas as guerras, ainda mais para aqueles que não estiveram conosco na nossa derrota e que não podem dizer se perdemos ou não. A gente só conta a vitória. Meu pai dizia, né, que o velho, ele só conta o que foi, né? E aí eu dizia: pai, só conta o que foi? Ele dizia: e só conta o que foi no sentido positivo. Meu filho, um dia eu enfrentei uma onça, e a onça dava mais ou menos assim uns 15 metros a onça. Nem tem, pai. Onça com 15 metros, meu filho, mas lá tinha. Você não acredita? Aí é uma coisa sua. E como que foi a vitória sobre a onça? Aí vai contando a história, é assim que é. Os egípcios também não têm lá no seu registro a presença dos judeus ali, não tem a vitória de Deus sobre os egípcios, nem sobre os deuses egípcios. Eles têm lá a ideia só do Ixo, que é um povo que eles expulsaram, e esse povo seria um povo semita, né? Eles expulsaram, dizendo: vai, sai daqui! Mas nós sabemos da verdadeira história, a história que não pode ser manipulada, a história que não pode ser mudada, a história que não pode ser mentida, a história que não pode ser ressignificada, a história verdadeira. Deus desceu no Egito com mão forte. Aleluia! Deus calou todos os deuses egípcios. Deus amordaçou o coração do faraó. Aleluia! E Deus deu vitória para o seu povo. Aleluia! Aleluia! Diga para o seu irmão: se ninguém contar a sua história, Deus conhece a sua história. Aleluia! E Deus vai contar a sua história. Fica tranquilo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Há um poema egípcio de 1220 a.C., conhecido como Estela de Merneptah, que fala de uma vitória dos egípcios sobre os hebreus. Mas na verdade, esta é uma forma de tentar esconder que Faraó, seu exército e seus deuses foram humilhados pelo Deus único e verdadeiro, o Deus do Salmo 46. Abra aí, Salmo 46, 7 em diante. Diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito ele sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra,
quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E ele diz para todo mundo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre as nações, e eu serei exaltado sobre a terra. Eu serei exaltado sobre tudo e sobre todos. O nome do Senhor foi louvado no Egito. O nome do Senhor foi aclamado no Egito. O nome do Senhor foi bendito lá no Egito. Por quê? Porque Deus glorificou o seu nome ali. Aleluia, glória a Deus. É difícil situar o Êxodo, mas a maioria dos teólogos dizem que ele foi datado de 1500 a.C., do 15º século antes de Cristo. E naquela batalha, que foi ocultada por alguns, nós sabemos quem foi vitorioso. Aleluia. Aleluia. As pessoas tentam manipular a história, manipular os fatos, alterar os acontecimentos, ressignificar a seu bel prazer, para o seu proveito próprio os acontecimentos. Pode ver, eu sou advogado e eu aprendi que existem 3 verdades. Existe a verdade formal, que é aquela verdade que você encontra ali nos documentos. Existe a verdade, que é a verdade das partes. Cada parte tem a sua verdade. Um diz: não, ele bateu em mim. O outro diz: não, ele que veio aí desgovernado, né? Então, a verdade das partes. E existe a verdade real. A verdade real é o esforço de todos nós buscarmos. A verdade real. Existe uma verdade que o documento mostra, existe uma verdade que cada um traz, e existe a verdade real, quer dizer, o que aconteceu de fato. E esta busca nossa é por essa verdade real. Quando a gente olha para essa ocultação egípcia, desse feito tão glorioso, nós temos que olhar e dizer: bom, aqui está a verdade documental, né? Aqui está a verdade que eles dizem e registram aí em seus documentos, até em seus poemas. Mas o que aconteceu de fato? O que aconteceu de fato, a palavra de Deus, que é a única detentora da verdade autêntica, da verdade real, é que nos diz: Deus desceu no Egito. Deus fez uma obra extraordinária. Deus fez uma obra extraordinária. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Qual que é o tema do livro do Êxodo? É o 4º ponto aí que eu queria trazer a guisa de introdução ainda. Como o próprio nome sugere, Êxodo é saída. Fala do quê? Fala da saída dos hebreus do Egito e a sua peregrinação desértica até Canaã. É interessante que o livro traz tanto a questão da saída quanto a questão da trajetória. Mas não é toda a trajetória. O livro do Êxodo traz quanto tempo dos 40 anos? O livro do Êxodo só traz 2 anos dos 40 anos. E onde estarão então os 38 anos outros? Porque para dar 40 anos. No livro de Números. Então, se a gente quiser conhecer 38 anos, nós vamos ter que ler o livro de Números. E se nós quisermos conhecer os 2 anos iniciais, eles estão registrados no livro do Êxodo. O livro do Êxodo traz a saída e a trajetória até o Monte Sinai e a inauguração do tabernáculo. E quando o tabernáculo inaugura, que os judeus vão levantar para dar sequência na caminhada, o livro do Êxodo termina. Então, onde é que está o restante, pastor? Da trajetória, dali até Canaã. Esse restante está no livro do Êxodo, né? Aliás, no livro de Números. Mas existe aqui no livro do Êxodo um registro interessante que eu queria ler com você, que é Êxodo 6, do 6 a 8. Olha o que diz Êxodo 6, do 6 a 8, quando esse trecho resume o conteúdo, o tema de Êxodo. Diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com grandes juízos, e eu vos tomarei para ser meu povo, e eu serei o vosso Deus,
e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. Agora vem o versículo 8 que fala da trajetória. E eu, depois de ter tirado vocês do Egito, os levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês por herança, porque eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aqui está o tema, aqui está o resumo do Êxodo, essa retirada com mão forte e essa condução pelo deserto, que é uma condução triunfante. Deus conduziu o seu povo de forma triunfante. Em quinto lugar, qual que é o esboço do livro do Êxodo? O livro do Êxodo ele tem 40 capítulos, e qual que é o esboço, qual que é a síntese desses 40 capítulos? Bom, nós temos uma síntese bem simples. O primeiro capítulo, ele vai falar sobre a chegada de José, a chegada de Jacó e a chegada dos judeus lá no Egito. No capítulo de número 2, vai falar sobre a opressão que os hebreus viviam, Amram e Joquebede, e também o nascimento de Moisés. No capítulo 3, vai falar sobre o Moisés tendo fugido para Midian, depois de ter matado um homem, e o Moisés vivendo 40 anos lá em Midian e sendo chamado por Deus. No capítulo 4, tem o retorno de Moisés de Midian para o Egito, o encontro dele com Arão e com Miriam, e ele então vai começar ali a proferir os juízos de Deus, que são as pragas derramadas sobre o Egito, os juízos de Deus sobre os egípcios. Isso vai durar o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. No 12 tem a última das pragas, o último dos juízos, que é o anjo da morte. E aí Deus vai estabelecer, a Páscoa. Em Êxodo 12, pela primeira vez, nós vamos conhecer esse instituto, essa instituição importante, que é a Páscoa, com a morte do Cordeiro. E Êxodo, capítulo de número 13, os judeus estão ali comemorando a Páscoa e sendo libertos. Em Êxodo 14, os judeus enfrentam o Mar Vermelho, que foi uma dificuldade muito grande que eles atravessaram. Em Êxodo 15, por causa da vitória sobre os egípcios, por causa da libertação e a vitória sobre o Mar Vermelho, Moisés, Arão e Miriam vão cantar com todo o povo um hino ao Senhor. No capítulo de número 16, Deus vai mandar o maná. Durante 40 anos não vai faltar pão para os hebreus. No capítulo de número 17, Deus vai dar vitória sobre os amalequitas. No capítulo de número 18, Deus vai permitir que o Moisés receba ali o seu sogro Jetro. E o sogro vai dar um toque muito bom para Moisés para estabelecer os anciãos. A primeira vez que Moisés vai ter a oportunidade de levantar líderes com ele para gerenciar e gerir todo o povo, que são os anciãos. E vai surgir ali a questão do poder dado ao ancianato judaico, que vai exercer um poder muito grande durante toda a cultura hebreia até nos nossos dias. E aí no capítulo de número 19, Deus fala com Moisés: eu vou revelar a minha lei. Se acheguem próximo do monte Sinai, do monte Horebe. E eles então se achegam próximo do monte Sinai. Deus começa a dar a lei no capítulo 20, o decálogo, capítulo 21, 22, 23. No 24, Deus fala: não vai receber só uma lei não. Vocês vão receber um projeto de um tabernáculo. E aí Deus dá para eles ali o tabernáculo, com todos os utensílios. E o tabernáculo começa a ser descrito no capítulo 25, 26, 27, 28, 29, capítulo de número 30. E aí, de repente, começa então o processo de feitura do tabernáculo. Naquele período, Deus é surpreendido com a conduta, do Arão, que é permissivo com o povo, e o povo faz o bezerro de ouro. É ali que surge a idolatria escrachada no meio do povo hebreu, e é nesse momento que Deus fica triste, e Deus diz: bom, se vocês querem o bezerro de ouro, então andem com o bezerro de ouro. E aí Moisés vai e diz: não, Senhor, nós queremos a sua presença. O bezerro de ouro foi derretido, os judeus idólatras foram retirados do meio do arraial, e Deus estabeleceu a sua presença, a sua glória no meio do povo. E aí então começa
as tratativas ali para inaugurar todo o tabernáculo. Todo o tabernáculo é inaugurado, e quando inaugura o tabernáculo, a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus desce lá no capítulo de número 39, capítulo 40. Daí então, quando a glória de Deus enche todo mundo, Deus fala: agora é tempo de vocês levantarem acampamento e andarem mais 38 anos, ou andarem aí, e eles vão andar mais 38 anos com a presença de Deus e com a glória de Deus. E aqui nós resumimos então o esboço do livro de Números, de Êxodo. E nós temos aqui algumas lições práticas que eu queria trabalhar com os irmãos durante o dia. A primeira delas, que eu queria dizer para vocês, é que o povo de Deus cresce na dor. Então agora nós chegamos em algumas lições aqui que eu gostaria de tirar, e nós vamos tirar lições o dia todo. O povo de Deus cresce na dor. E eu queria te chamar a observar um trecho aqui do texto de Êxodo, que é Êxodo 1:5. Abra aí. Êxodo 1:5, por favor. Êxodo 1:5 diz assim: todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Então, esse texto fala que quando Jacó trouxe a sua família, que é a família de Israel, para entrar no Egito, sob a liderança de José, a família de Jacó, que era o povo de Israel, naquele tempo, era composta mais ou menos por 70 pessoas. Se a gente for ler lá em Atos capítulo 7, o discurso de Estevão, nós vamos ver que não eram 70 pessoas, mas sim 75 pessoas. Mas aqui já fala que o José já estava no Egito, e pode ser que lá já contasse com a família de José. Então, 70 ou 75 pessoas foram os que entraram no Egito. Quanto tempo os judeus passaram no Egito? 430 anos. Vamos ler aí, Êxodo, por gentileza, Êxodo 12:40. Esse texto fala do tempo que os hebreus ficaram no Egito. Eles ficaram lá 430 anos. Olha o que Êxodo 12:40 diz. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de quanto tempo, irmãos? 430 anos. Agora é interessante que quando o povo estava no Egito nesses 430 anos, Deus permitiu que eles passassem primeiro por um período de paz. Esse período de paz, ele dá mais ou menos quantos anos? Mais ou menos uns 300 anos. Então, durante 300 anos, o povo de Israel ficou em paz no Egito. E houve uma referência, um respeito à memória de José, durante os 300 anos, até que surge no Egito, um faraó que não conhece José. E o que quer dizer essa expressão não conhecer José? Quer dizer não honrar o José, não honrar a memória do José. Ele não honra a memória do José, ele não crê no Deus de José, ele desclassifica, ele descaracteriza a história do José, ele não honra o José. E aí esse faraó vai surgir e vai começar um processo de escravização dos hebreus. E esse processo de escravização vai durar 130 anos. 130 anos. Desses 130 anos, o Moisés vai passar por esse processo durante 40 anos. Durante 40 anos, Moisés também será escravo. Qual é a diferença entre Moisés e os escravos comuns? É que o Moisés, ele vai viver dentro do palácio do faraó. Né? Ele vai ser preparado em toda a ciência egípcia. Ele vai ser criado pela filha do faraó. Então ele é um escravo privilegiado. Mas mesmo ele sendo um escravo privilegiado, ele tem a mãe dele que está como escravo. Ele tem o pai dele que está como escravo. Ele tem o irmão dele, o Arão, que está como escravo. Ele tem a irmã dele, a Miriam, que está como escravo. Então todos ali estão escravizados. Toda a família dele escravizada, e ele está bem. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que o Moisés, ele teve que sopesar essas duas realidades. Eu fico bem, meu povo fica mal, ou eu abandono esse bem aqui para sofrer com o meu povo? Aí diz que pela fé
O homem só pode decidir dessa forma pela fé. Moisés, ao invés de ficar se deliciando e aproveitando as delícias do palácio de Faraó, Moisés abandonou isso para sofrer com o seu povo, para sofrer com a sua família. Então o Moisés também ele vai experimentar isso. Ele é um indivíduo protegido enquanto ele é subalterno, enquanto ele é submisso, enquanto ele é manipulável, enquanto ele é domável. Mas quando ele começa a querer colocar sua autoridade, com 40 anos de idade, que ele coloca a sua autoridade, o povo começa a persegui-lo, inclusive ameaçam matá-lo, ele é obrigado a fugir. Então desses 130 anos, eles vão viver ali momentos muito difíceis. Como é que vai ser esse processo de escravização? Começa primeiro desonrando Deus, depois começa desonrando a história do povo hebreu, depois começa impondo trabalhos forçados. Quais trabalhos? O Egito nessa época, que era o maior exportador de tijolos, eles trabalhavam em tijolos, depois obriga a trabalhar como escravos construindo cidades, depois obriga as mulheres hebreias a trabalharem nas casas, depois que veem que apesar de tudo isso o povo continua vigoroso, aí imprimem uma outra dimensão de perseguição que é o extermínio. Então começam a exterminar os hebreus, começam a agir ali de forma antissemita e exterminando os hebreus. Começam exterminando os meninos, depois vão exterminando as meninas até quererem dizimar toda a nação de Israel e todo o povo hebreu. Mas no meio dessas múltiplas perseguições, alguém diz assim, o povo de Deus com certeza diminuiu. Não, porque o povo de Deus, ele cresce na dor. Deus derrama a sua bondade sobre o seu povo e faz seu povo crescer na dor. Olha que interessante, abram aí, Números, capítulo de número 1, por gentileza, versículos 45 e 46. Números 1, 45 e 46. Aqui está a contagem quando Moisés libertou o povo. E a contagem é esta, Números 1, 45 e 46. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima. Por que 20 anos? Porque eram pessoas que estavam preparadas para a guerra, de 20 anos para cima. Todos os que podiam sair à guerra em Israel. E todos os contados eram quantos, irmãos? 603.550 pessoas. Isso daqui eram só homens de guerra. Se você coloca para cada homem desse daqui uma mulher, então nós estamos falando aí de 1.200.000 pessoas. Se nós colocarmos um filho, 1.800.000. E os judeus, vocês sabem como que é. Não gostam de ter um filho só não. Jacó teve 12, né? Então, vamos colocar aí 2, 3 filhos para cada casal. Você pode contar aí tranquilamente 3 milhões de pessoas. Entraram 70, 75, ficaram 430 anos, 130 anos debaixo da chibatada dos egípcios, perseguição, controle de natalidade, extermínio programado, e no meio de tudo isso você diz, bom, esse povo encolheu. Bom, se fosse um povo comum, seria extinto, mas o povo que tem a bênção de Deus cresce na dor. Levante a sua mão, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Aleluia, Deus vai fazer você crescer nos dias das suas dores. Urabacanda oremachurabai. Mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida, de portas fechadas da nossa vida, a mão de Deus está sobre nós. Não tenha medo de dias difíceis. Não tenha medo de opressão, não tenha medo de perseguição, não tenha medo de levantes. Não tenha medo de dias ruins, de trincheira, não! Porque a mão de Deus se manifesta no meio do seu povo. Aleluia, 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 aleluia. Diga comigo assim, o povo de Deus cresce. O povo de Deus cresce. Aonde Deus quer. Aonde Deus quer. Acabou. Aonde Deus Glória quer. a Deus. O povo de Deus cresce aonde? Aonde Deus quer. Deus quer que você cresça? Então você vai crescer. Porque o povo de Deus cresce aonde Deus quer. Ah, mas a condição não é mais favorável, a condição não é mais adequada, não interessa. Se Deus quer que você cresça aqui, você cresce aqui, acabou. Não é verdade? A gente brinca aqui usando uma alegoria, que é a alegoria do bolo, né? Que quanto mais você vai batendo, o que acontece? O ovo lá mais vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo.
O Império Romano achou que iria destruir a igreja. Aí começaram a matar os crentes. Aí o Tertuliano chegou lá no segundo século da era cristã. O Tertuliano percebeu que quanto mais matavam crentes, mais crente tinha. Aí ele escreveu aquela célebre frase dele que diz assim: o sangue dos cristãos é a semente da igreja, porque quanto mais sangue cai na terra, mais crentes vão brotando e surgindo, e o povo de Deus vai se tornando cada vez mais forte. Aleluia! Deus vai te fazer crescer na sua dor. Levante a sua mão, por gentileza, levante a tua face, abra a tua boca e dê uma palavra de adoração. Talvez você não esteja na condição mais favorável, talvez as coisas não estejam tão em paz quanto você deseja e quanto você imagina. Mas o Senhor diz: fica tranquilo, porque você está nas minhas mãos. E eu faço o meu povo crescer aonde eu quiser, quando eu quiser. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, Deus nos faz crescer aonde Ele quiser. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, o povo de Deus cresce na dor. Deus grande. Segunda lição que eu queria tirar aqui, eu queria ler outro texto com os irmãos. Êxodo 3:12, por gentileza. E esse texto vai ensinar para nós que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Você pode ficar em paz, que se você tem uma promessa de Deus na sua vida, se você tem uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus, e se Deus fez você crer, e de fato, de verdade, é uma promessa de Deus, descanse, porque Deus vai cumprir com a sua palavra. Olha o que diz Êxodo, capítulo de número 3, versículo 12, na chamada de Deus para Moisés, diz assim: e disse o Senhor, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quer dizer, lá na frente, depois de ter acontecido, você vai viver uma situação que aquela situação vai dizer assim: puxa, Deus tinha falado comigo isso, e Deus cumpriu isso. Foi Deus mesmo que me enviou. Olha o que Deus está falando: e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, você vai trazer meu povo para este monte, e aqui neste monte você vai servir a Deus com o meu povo. Que monte é esse daqui da chamada de Moisés? Que monte é esse? É o chamado Monte Horebe. Já ouviram falar disso? Monte Horebe. O Monte Horebe, ele é um monte, ele é sinônimo do Monte Sinai. E como que os judeus chamam? De as cordilheiras do Sinai. Sabe, por exemplo, o que é uma cordilheira? O que é cordilheira mesmo? Quem lembra o que é cordilheira? É um conjunto de montanhas, não é isso? É um conjunto de lugares altos, de montanhas. Então, a cordilheira do Sinai, ela tem, por exemplo, um monte de montanhas. Aqui tem uma montanha, aí logo termina, tem a outra, aí logo termina, tem a outra. Aí elas são todas emendadas, uma na outra. Por exemplo, a minha irmã foi agora, né, ano passado, visitar Israel. Ela ficou super encantada. Aí ela falou: Henrique, mas uma das provas que eu passei lá foi subir o Monte Sinai. E na verdade você sobe o Monte Sinai, aonde você sobe? Na cordilheira do Sinai. E alguém diz: foi esse daqui, essa ponta aqui que Moisés subiu, para ser chamado por Deus, e aqui ele recebeu as tábuas da lei. Mas poderia ser naquela outra montanha ali do lado, ou poderia ser naquela, porque elas são muito próximas, entendeu? São as cordilheiras. Aí a minha irmã contando que eles chegaram lá no hotel, porque tinham andado durante o dia, 4 horas da tarde. Aí tem um café da tarde, aí depois do café da tarde tem que dormir um pouco, vai descansar. Porque quando for 1 hora nós vamos começar a subir o Monte Sinai. Aí, quando deu meia-noite, encostou o ônibus lá, eles subiram no ônibus, aí o ônibus foi até o pé do Monte Sinai. Aí chega lá no pé do Monte Sinai, todo mundo desce em linha assim, indiana, e vai embora, e vai subindo ali, tal. E que hora que você vai chegar lá em cima? Só às 6h30 da manhã. 6h30, 7 horas. Aí você vai ver o que lá? 6 horas, mais ou menos, 6h30. Você vai ver o nascer do sol no Monte Sinai. Entende? Quando o sol nasce, você está em cima do Monte Sinai. Faz um culto e já desce. O sol te mata lá. Rápido.
Desce porque o sol fala, não mandei você vir aqui, eu vou seu lugar lá embaixo. Então ela falou, Henrique, é complicado, porque você tem que ter um sapato bom, etc. Aí ela falou assim, nem todo mundo consegue chegar lá em cima, porque não é brincadeira não, irmãos, você andar 6 horas, não é brincadeira não, né? Muitos irmãos não vão. Pastor Anderson, os irmãos aqui conheceram muito o pastor Paulo Lucas, né? Eu sempre conversava com o pastor Paulo Lucas sobre esse assunto, e ele falava, todas as vezes que eu fui a Israel, subi o Monte Sinai. Aí eu falei, e depois já dos 70 anos? Eu falei, eu fui antes de vir para o Brasil, eu fui em Israel, e eu subi o Monte Sinai. Aí a gente foi visitar a irmã Roberta Rocha, que é uma irmã lá da nossa sede, e ela tem um sítio. E lá no fundo do sítio, mas lá embaixo mesmo, tem um rio lá. E a graça é você descer aquele negócio. Eu, né, assim, com o meu tecido de pouso avantajado, eu falei, eu não vou descer esse negócio, né? Eu vou ficar aqui perto da churrasqueira aqui, meu lugar é aqui, deixa eu aqui, tá tudo bem. Aí o pastor chegou e eu ficava toda hora, não vou não, aqui, os irmãos podem ir, eu não vou não. Aí o pastor chegou, mas como é que você não vai se o pastor tá, né? O pastor com mais de 80 anos. Pastor Paulo Lucas, aí ele chegou lá, o pessoal, pastor, o senhor tem que falar pro pastor Henrique para ele ir. Aí ele só olhou para mim, você não vai não, Henrique? Eu falei, claro que eu vou, o senhor vai? Se o senhor vai, eu vou. Vamos lá. Irmãos, eu fui parando, eu confesso que eu desci, para descer todo santo ajuda, agora para subir não é fácil não. E aí, ele subiu numa passada só, depois de 80 anos, foi lá para cima. Eu cheguei lá depois, lá quase precisei de um guincho. Então, o Monte Sinai, ele tem uma cordilheira, e dentre a cordilheira do Monte Sinai, está o Monte Horebe e o Monte Sinai. E por isso é sinônimo, o Monte Sinai e o Monte Horebe é sinônimo. Tipo assim, você não sobe no Monte Sinai e depois você sobe no Monte Horebe. Não, você sobe num monte só. E aí os dois, eles estão interligados, entende? É a cordilheira, e esse é um monte de pedras. E quando Deus chamou Moisés, Deus falou para Moisés, Moisés, você está vendo esse monte aqui que você está? Esse monte aqui se chama Horebe, esse monte aqui se chama Sinai. Está vendo esse monte aqui, a cordilheira do Sinai? Você está com 80 anos de idade. Você subiu esse monte, eu te chamei aqui, eu vou te dar capacidade. E você vai descer esse monte, você vai lá no Egito. E você vai dizer lá no Egito que o Deus, eu sou, te mandou e você vai libertar aquele povo. Aleluia, glória a Deus. E Deus fala para Moisés, quando você libertar esse povo, você vai trazer esse povo de lá para cá. Mas, Senhor, são 3 milhões de pessoas no deserto. Eu sei disso, mas eu vou te ajudar. Você vai trazer esse povo. E você vai acampar esse povo aqui no pé desse monte. E você vai subir esse monte. Você vai adorar ao meu nome. Vai adorar meu nome nesse monte com esse povo. Aleluia, glória a Deus. Após libertar o povo, após um ano andando no deserto, após um tempo lá no Egito, após 10 pragas, após o Mar Vermelho aberto, após o extermínio de todo o exército de Faraó, essa promessa de Deus é cumprida quando os israelitas chegam no Sinai. Aleluia. Olha o que está escrito em Êxodo 19, 1 e 2, por favor. Abram aí Êxodo 19, 1 e 2. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se ali. E ali Israel se acampou. Aonde que se acampou, irmãos? O que está escrito aí? A última palavrinha. Frente ao monte. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus te fizer uma promessa, você leve a sério. Você leve a sério, porque Deus não brinca com os nossos sentimentos. Deus não brinca com as promessas que Ele faz a nós. Quando Deus te fizer uma promessa, você valoriza a promessa de Deus. Você trabalhe pela promessa de Deus. Você experiencie essa promessa de Deus e creia nela. Porque não importa os obstáculos que se apresentem. Se essa é uma promessa de Deus, de fato, de verdade, Deus cumprirá com a sua promessa. Levante a sua mão por gentileza. Levante a tua face por gentileza. Levante a tua voz por gentileza. Dê uma palavra de adoração, de louvor. Deus cumpre com a sua promessa. Tem o faraó na frente. Deus vai tirar o faraó. Aleluia. Tem os egípcios que não querem largar. Deus vai mandar pragas sobre quem tiver que mandar.
Aleluia, se tem um exército, Deus vai afogar esse exército no mar. Aleluia, se tem um mar, Deus vai abrir o mar. Mas esse povo vai chegar onde Deus quer que ele chegue. Esse povo vai conquistar o que Deus quer que ele conquiste. Deus vai nos colocar, aleluia, para estar perto da sua promessa. Perto da sua promessa. E perto da sua promessa. Fala para o seu irmão, leva a sério as promessas de Deus. E quando ele fala, ele cumpre. Quando ele fala, ele vela. Quando ele fala, ele realiza. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Deus está introjetando esperança no nosso coração. Aleluia, você tem uma promessa de Deus. Não olha para a sua condição, não. Não olha para a sua pouca força, não. Não olha para as circunstâncias, não. Fique firme na promessa de Deus. Imagina o Moisés subindo o monte. Aleluia, glória a Deus. E quando ele está lá em cima, Deus vai e fala: Moisés, e aí, meu filho? Como é que você está? Eu estou bem. Veio para receber a lei? Sim, mas antes de eu dar a lei para você, eu quero dizer para você, Moisés. Eu quero dizer para você que eu sou fiel com as minhas palavras. E quando você chegou aqui, você era um velho. Aleluia, desacreditado, que achava que a sua vida ia se resumir a ficar cuidando das ovelhas do seu sogro. Mas eu falei para você que eu ia realizar coisas grandes na sua vida, Moisés. Através da sua vida eu vou dar uma mensagem para a igreja do Novo Horizonte. E a mensagem será esta: valorizem as minhas promessas, valorizem as minhas palavras, porque eu vou cumprir com cada uma das promessas na sua vida. Moisés diz: é mesmo, eu estou pisando o solo que o Senhor disse que eu pisaria. Lá eu pisei solitário, aqui acompanhado. Lá envergonhado, aqui honrado. Lá deprimido e decepcionado, aqui não, cheio de ânimo, porque Deus cumpre a sua promessa. Deus vai cumprir promessa na sua vida, jovem, adolescente, crianças que estão aqui. Quando Deus faz promessas, Deus cumpre promessas. Aleluia! Nós tínhamos um pastor lá em Barueri, o pastor Paulo Silas, saiu de lá e tal, mas ele tinha uma coisa que eu gostava interessante ele falar, que ele nasceu lá no Espírito Santo. Quando ele nasceu, pegavam ele no colo assim, filho do pastor Sebastião Naveiro dos Reis, né? Pegavam ele no colo, aí a parteira pegou ele no colo e foi entregar assim para o pai, para o pastor Sebastião. Quando foi entregado, disse para ele assim: tira um texto, eu quero tirar um texto para ele. Que texto que saiu? Texto de Mateus 4,19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aí diz que a parteira, com voz profética, colocou o menino e disse assim: esse menino vai ser ganhador de almas. Eu congreguei com ele lá uns 12 anos mais ou menos. Congreguei uns 12 anos. Mas acontecia uma coisa interessante. Às vezes eu pregava, esgoelava, suava, fazia o apelo, não via ninguém. Aí ele chegava assim: meus irmãos, ouvimos uma boa palavra, e com certeza essa palavra serviu para alguém aqui. Alguém que está precisando de Jesus, irmãos. Alguém que está precisando de Jesus. Ele começava. Daqui a pouco vinha 4 ou 5 almas. E isso era todo culto. Isso não era dele, da sua capacidade argumentativa, de persuasão. Isso era uma promessa de Deus. Aleluia, glória a 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 Deus. Quando Deus fala, Deus vela sobre a sua palavra. Quando Deus fala, Deus vela sobre a sua palavra. Eu agora em agosto, irmãos, vou viver uma experiência diferente no meu ministério, na minha vida. Eu vou pregar na Europa, ó. Agora eu serei um pregador internacional. Aí vai ser difícil. Vai ser muito difícil vocês me trazerem aqui, viu? Mas... aproveitar agora, porque vai ser bem difícil, não? Né? Besteira, né? Mas é o seguinte: Deus falou conosco, Deus falou comigo quando eu estava namorando a Mônica. Depois noivo, depois casado, né, Mônica? Várias vezes. Eu vou abrir para você, eu vou preparar tudo. E aí quando eu fui pregar, agora recentemente, uma convenção, aí estou lá pregando na convenção, quando terminou, até o Zé de Paula me fez cantar com ele lá no dia, foi meio ridículo, porque estava estragando a música dele, né? A música dele maravilhosa. Mas aí quando eu terminei de pregar, eu fiquei do lado dele no púlpito assim, né, ali, glorificando a Deus e tal. Aí daqui a pouco ele olhou para mim e ele falou assim: ô jovem,
eu tenho uma mensagem de Deus para transmitir para você. Aí eu, pois não, pastor. Aí ele falou assim, os projetos de Deus com você não morreram. E Deus vai te dar um grande sinal por esses dias, que Ele tem algo novo a fazer na sua vida. Eu falei, amém. Amém. Recebi aquela palavra, eu disse amém. Aí quando eu terminei de pregar, os irmãos lá da igreja, do ministério, né, que eu fui pregar, eles têm uma igreja em Lisboa, perto de Lisboa. E aí quando terminou de pregar, o pastor falou, tem um congresso, uma festa da igreja em agosto. E quem vai ser o pregador vai ser você. Aí eu falei, mas eu nem tenho passaporte. Aí ele falou, pode tirar o passaporte porque vai providenciar tudo. E Deus está providenciando tudo. Essa semana agora eu recebi uma boa notícia quando a minha ida para lá, que foi muito interessante também. Nós estávamos preocupados, né, com alguma coisa e Deus foi tomando conta de tudo. Eu quero dizer para você que quando Deus te promete, leva a sério as promessas de Deus. Leva a sério as promessas de Deus.